Antes de pedir qualquer coisa, hoje eu só quero agradecer. Muito obrigado, Senhor Jesus. Obrigado porque eu acordei. Obrigado porque eu respirei mais uma vez. Obrigado porque, mesmo sem perceber, o Senhor me sustentou durante a noite, guardou minha casa, protegeu minha família e renovou minhas forças para continuar. Muitas vezes eu começo minhas orações trazendo listas de pedidos, preocupações e necessidades. Mas hoje eu escolho começar diferente. Hoje eu escolho reconhecer o que já foi feito. Talvez eu não tenha tudo o que desejo, mas tenho o suficiente para continuar. Talvez nem todas as respostas tenham chegado, mas o Senhor nunca deixou de estar presente. Quantas vezes o livramento veio e eu nem percebi? Quantas portas se fecharam para me proteger e eu só entendi depois? Quantas situações poderiam ter dado errado, mas foram conduzidas pela tua mão invisível? Por tudo isso, muito obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pelos detalhes que passam despercebidos, pelo alimento, pelo abrigo, pelas pessoas que o Senhor colocou ao meu redor. Obrigado pela força que veio quando eu achei que não conseguiria suportar. Obrigado pelo consolo nas noites silenciosas. Obrigado porque, mesmo quando minha fé ficou pequena, o teu cuidado continuou grande. Hoje eu reconheço que estar aqui já é uma prova de cuidado. Se eu cheguei até este momento, não foi apenas pela minha própria capacidade. Foi pela tua graça, foi pelo teu amor, foi pela tua misericórdia que se renova todos os dias. E antes de qualquer novo pedido, eu paro e declaro: eu sou grato. Que meu coração não seja apressado a pedir antes de agradecer. Que eu não me acostume com as bênçãos. Que eu não trate como comum aquilo que é milagre diário. Porque cada dia é um presente. Cada oportunidade é uma chance. Cada livramento é uma prova de cuidado. Muito obrigado, Senhor Jesus, por estar comigo mesmo quando eu não percebo. Obrigado por não desistir de mim. Obrigado por continuar guiando meus passos. Hoje essa oração começa com gratidão, e que a gratidão prepare meu coração para tudo o que ainda está por vir. E enquanto eu agradeço pelo que eu consigo enxergar, eu também quero agradecer pelo que passou despercebido. Porque existem livramentos que eu nunca vi acontecer. Existem situações que poderiam ter tomado outro rumo, mas foram interrompidas pela tua mão antes mesmo de chegarem até mim. Quantas vezes eu reclamei sem saber que estava sendo protegido? Quantas portas eu achei que eram oportunidades, mas na verdade eram distrações? Hoje eu reconheço que nem toda porta fechada foi perda. Muitas foram cuidado. Muitas foram direção. Muitas foram respostas que eu só entendi depois. Eu agradeço pelas conversas que não aconteceram, pelos caminhos que eu não segui, pelas decisões que foram adiadas. Porque o Senhor enxerga o que eu não enxergo. O Senhor sabe o que está além da minha visão limitada. E mesmo quando eu não percebo, existe proteção sendo liberada. Obrigado pelas vezes em que o Senhor segurou minha mão quando eu estava prestes a errar. Obrigado por ter me guardado de palavras que poderiam ferir. Obrigado por ter me livrado de situações que poderiam ter causado prejuízo emocional, espiritual ou até físico. Eu reconheço que se eu estou aqui agora, não é apenas por mérito meu, é pela tua misericórdia, é pela tua fidelidade. É porque o Senhor esteve presente até nos dias em que eu me senti distante, e até nas dificuldades eu encontro motivo para agradecer. Porque elas me ensinaram a depender mais de ti, me ensinaram a esperar, me ensinaram que nem sempre a resposta vem no tempo que eu quero, mas sempre vem no tempo certo. Hoje meu coração entende que o Senhor trabalha em silêncio, que o Senhor age nos bastidores, que o Senhor prepara antes de revelar. E mesmo quando eu não vejo movimento, eu posso confiar que existe cuidado acontecendo, por tudo o que foi evitado, por tudo o que foi protegido, por tudo o que foi conduzido de forma invisível. Muito obrigado, Senhor Jesus. E enquanto essa gratidão continua crescendo dentro de mim, eu percebo que junto com ela vem algo que eu preciso entregar. Os pesos que eu ainda carrego. Porque não adianta agradecer com os lábios e continuar segurando preocupações no coração. Então agora, diante da tua presença, eu coloco diante de ti aquilo que tem tirado a minha paz. O Senhor conhece minhas ansiedades.
Conhece as inseguranças que eu não falo para ninguém. Conhece os medos que surgem quando eu penso no futuro. Às vezes eu tento resolver tudo sozinho, tento antecipar respostas, criar soluções, controlar cenários. Mas no fundo eu sei que existem coisas que só o Senhor pode fazer. Eu entrego a Ti as decisões que preciso tomar. Entrego os caminhos que ainda não estão claros. Entrego as dúvidas que insistem em ocupar minha mente. Se existe algo que está fora do Teu propósito, afasta. Se existe algo que é direção Tua, confirma no meu coração com paz. Eu não quero viver dominado pela preocupação. Não quero permitir que pensamentos negativos ocupem o espaço que deveria ser de confiança. Então eu escolho confiar, mesmo sem entender todos os detalhes, mesmo sem ter todas as respostas, mesmo sem saber exatamente como será amanhã. Porque eu já tenho uma certeza: o Senhor já está lá. Se o futuro me assusta, eu lembro que o Senhor não é surpreendido por nada. Se o caminho parece incerto, eu lembro que o Senhor enxerga além da curva. Se a espera parece longa, eu lembro que o teu tempo é perfeito. Tira de mim a pressa que me faz duvidar. Tira de mim a ansiedade que me faz imaginar cenários que talvez nunca aconteçam. Coloca no meu coração uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que permanece mesmo quando o ambiente ao redor está turbulento. Eu escolho descansar na tua soberania. Escolho confiar que cada detalhe me está sendo alinhado. Escolho acreditar que aquilo que é para mim não será tirado, e aquilo que não é, não permanecerá. E enquanto eu entrego cada preocupação, eu sinto meu coração ficando mais leve. Porque eu entendo que não preciso carregar sozinho aquilo que o Senhor já se dispôs a sustentar. Eu libero agora o controle. Libero o medo. Libero a necessidade de entender tudo. E abraço a confiança de que estou nas tuas mãos. E se eu estou nas tuas mãos, eu estou seguro. E nessa segurança que começa a tomar conta do meu coração, eu também percebo que preciso alinhar meus pensamentos com a tua verdade. Porque muitas batalhas não acontecem do lado de fora. Elas começam dentro da mente. São pensamentos de dúvida, de comparação, de desânimo, de acusação. E se eu não vigiar, eles tentam roubar a paz que o Senhor acabou de restaurar. Por isso agora eu peço: guarda a minha mente. Filtra aquilo que entra. Silencia aquilo que não vem de ti. Se algum pensamento estiver tentando me enfraquecer, que ele seja substituído pela tua promessa. Se alguma lembrança estiver tentando me acusar, que a tua graça fale mais alto. Eu não quero alimentar aquilo que me distancia da fé. Não quero dar espaço para o medo crescer. Não quero permitir que palavras negativas definam quem eu sou. A minha identidade não está nas falhas do passado, não está nas críticas das pessoas, não está nas comparações que esse mundo impõe. A minha identidade está em ti. Quando a dúvida surgir, que eu me lembre do que o Senhor já fez. Quando o cansaço tentar dominar, que eu me lembre que a minha força vem da tua presença. Quando pensamentos de incapacidade aparecerem, que eu me recorde que o Senhor capacita aqueles que confiam. Eu escolho hoje vigiar o que penso. Escolho declarar vida onde antes havia insegurança. Escolho declarar esperança onde antes havia medo. Porque eu entendo que aquilo que eu alimento dentro de mim influencia tudo ao meu redor. Que minha mente seja um lugar de paz. Que meus pensamentos sejam guiados pela confiança. Que eu tenha discernimento para reconhecer quando algo não vem de ti e força para rejeitar aquilo que tenta me afastar do propósito. E se em algum momento eu me sentir sobrecarregado, que eu lembre que posso voltar para essa conversa contigo. Que eu posso pausar, respirar e entregar novamente. Porque não é apenas sobre sobreviver ao dia. É sobre viver com consciência da tua presença em cada detalhe. Que meus pensamentos estejam alinhados com a tua vontade. Que minha mente esteja firme. Que meu coração esteja tranquilo. E assim, passo a passo, eu sigo mais leve, mais confiante, mais fortalecido. E enquanto minha mente se aquieta e meu coração encontra estabilidade, eu também percebo que essa paz precisa transbordar para as minhas atitudes. Porque não adianta sentir a tua presença aqui e agir de forma diferente lá fora. Então eu te peço, guia minhas palavras, direciona minhas escolhas, molda minhas reações. Que eu não responda no impulso.
Que eu não permita que a irritação tome o controle. Que eu não machuque com palavras aquilo que poderia ser resolvido com sabedoria. Coloca freio onde eu precisar de prudência e coragem onde eu precisar me posicionar. Se eu encontrar situações difíceis, que eu me lembre de agir com equilíbrio. Se alguém me provocar, que eu escolha a maturidade. Se surgir oportunidade de fazer o bem, que eu não hesite. Que minhas atitudes reflitam aquilo que eu estou declarando em oração. Eu sei que haverá desafios. Haverá momentos inesperados. Talvez conversas difíceis. Talvez decisões que exijam firmeza. Mas eu não quero reagir baseado apenas na emoção do momento. Eu quero agir guiado por discernimento. Coloca sensibilidade no meu coração para perceber quando alguém precisa de uma palavra de encorajamento. Dá-me paciência para lidar com aquilo que foge do meu controle. Ensina-me a ser luz, sem precisar provar nada para ninguém. Que eu não carregue para o restante do dia o peso de pequenas situações. Que eu não permita que um momento negativo defina o meu estado emocional. Ajuda-me a lembrar que eu posso respirar, recalcular e escolher novamente agir com sabedoria. Se houver algo que tente roubar a minha paz, que eu rapidamente reconheça e entregue. Se houver pressão, que eu não ceda ao desespero. Se houver oportunidade de crescer, que eu abrace com confiança. Eu quero viver de forma coerente com aquilo que eu estou pedindo aqui. Quero que minha fé seja prática, que minha confiança seja visível, que minha postura revele que existe algo diferente sustentando meu interior. E quando o dia terminar, que eu possa olhar para trás e perceber que, mesmo com desafios, eu permaneci firme, que eu consegui manter equilíbrio, que eu consegui preservar a paz. Porque não é sobre perfeição, é sobre constância, é sobre lembrar a cada momento que eu não estou sozinho. E assim eu sigo, consciente, atento, fortalecido, vivendo cada detalhe com a certeza de que a tua presença vai comigo. E ao perceber que a tua presença me acompanha em cada detalhe, eu também renovo dentro de mim um compromisso silencioso, continuar confiando mesmo quando eu não sentir nada extraordinário. Porque a fé não depende de emoções intensas. Ela se sustenta na certeza de quem tu és. Se em algum momento o dia parecer comum demais, que eu não confunda silêncio com ausência. Se tudo estiver aparentemente normal, que eu não deixe de reconhecer que o Senhor continua agindo. Nem sempre haverá sinais visíveis, mas isso não significa que não haja direção. Eu quero aprender a valorizar o simples, agradecer pelas pequenas vitórias, reconhecer os detalhes que muitas vezes passam despercebidos. Um momento de tranquilidade, uma resposta equilibrada, uma decisão tomada com sabedoria. Tudo isso também é cuidado. Fortalece em mim a disciplina de permanecer firme, mesmo quando a empolgação diminuir, mesmo quando surgirem distrações, mesmo quando outras vozes tentarem chamar mais atenção do que a tua verdade. Que eu não viva apenas de momentos espirituais intensos, mas desenvolva constância. Que eu não busque apenas sentir, mas compreender. Que eu não dependa apenas do ânimo, mas da convicção. Se houver obstáculos, que eu enxergue aprendizado. Se houver atrasos, que eu enxergue preparação. Se houver desafios, que eu enxergue crescimento. Nada precisa ser desperdiçado quando eu escolho confiar. Eu não sei exatamente como as próximas horas vão se desenrolar. Não sei quais notícias podem chegar. Não sei quais situações podem surgir. Mas eu sei em quem eu confio. E isso é suficiente para manter meu coração estável. Que eu termine esse período de oração mais consciente, mais maduro e mais firme do que quando comecei. Que essa paz não fique apenas nas palavras, mas desça para o meu interior e permaneça. E quando eu precisar lembrar, que eu recorde tudo o que foi declarado aqui. Gratidão, entrega, confiança, discernimento, constância. Eu sigo com essa certeza. Independente do que aconteça, eu estou sustentado. Independente do que mude ao meu redor, a minha base permanece firme. E com o coração tranquilo, eu continuo, confiante, fortalecido e em paz. E agora, depois de tudo o que foi entregue, declarado e alinhado aqui, eu não quero encerrar essa oração apenas com palavras bonitas. Eu quero selar isso dentro de mim. Quero que cada frase não fique apenas na memória, mas se transforme em postura,
em decisão, em direção. Se em algum momento eu me esquecer do que foi dito, que o teu espírito me lembre. Se eu começar a duvidar, que a confiança que nasceu aqui volte a falar mais alto. Se eu sentir fraqueza, que eu recorde que eu não dependo apenas da minha força. Eu escolho sair desse momento diferente de como entrei. Não porque tudo ao meu redor mudou instantaneamente, mas porque algo dentro de mim foi reorganizado. A gratidão substituiu a reclamação. A confiança tomou o lugar da ansiedade. A paz começou a ocupar o espaço que antes era do medo. Que essa transformação interna continue ao longo das próximas horas. Que eu não perca essa consciência da tua presença. Que eu lembre que cada passo pode ser dado com equilíbrio. Que cada decisão pode ser tomada com sabedoria. Que cada desafio pode ser enfrentado com serenidade. Se houver dias difíceis, que eu relembre esse compromisso. Se houver momentos de pressão, que eu volte a respirar e confiar. Se houver conquistas, que eu não esqueça de agradecer novamente. Eu não quero viver apenas de momentos isolados de oração. Eu quero viver em constante alinhamento. Quero que essa conversa contigo continue mesmo quando eu estiver em silêncio, mesmo quando estiver trabalhando, caminhando, resolvendo questões simples do dia a dia. Porque a verdadeira paz não está na ausência de problemas, mas na certeza de que eu estou acompanhado. E essa certeza ninguém pode tirar. Então eu sigo. Mais leve. Mais consciente. Mais firme. Não perfeito, mas disposto. Não sem desafios, mas fortalecido. E com o coração tranquilo eu declaro: eu confio, eu descanso, eu continuo. Amém.